Bom dia, está começando o Rádio Jornal Esquina. Eu sou o Felipe Fonseca. E eu sou a Beatriz Bonfim. Vamos às manchetes do dia. Ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha diz que Lula não pretende fazer escolhas políticas para o Ministério da Saúde. Agora. Mais uma vítima de feminicídio no DF. Itana dos Santos, de 36 anos, é a 16ª vítima em 2023. Crime ocorreu em Vicente Pires. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado avalia a indicação de Cristiano Zanin ao STF. Homem que atirou contra crianças em escola do Paraná é encontrado morto em cela. Submarino que explorava o naufrágio do Titanic está desaparecido e tem menos de 24 horas de oxigênio disponível para os tripulantes. Brasileirão volta hoje. São Paulo e Atlético Paranaense se enfrentam para entrar na zona de classificação para a Libertadores. Carnaval fora de época está previsto para este final de semana no DF. O desfile das escolas de samba será realizado no Eixo Cultural Ibero-Americano, antiga Funarte. E nesta edição do Rádio Jornal Esquina... Está começando o Rádio Jornal Esquina. E nesta edição do Rádio Jornal Esquina... O início do ciclo do fenômeno natural El Niño preocupa. Os riscos do uso da inteligência artificial no cotidiano. Sociedade Brasileira de Endocrinologia quer conscientizar a população sobre o uso de anabolizantes. Você acompanha futebol americano? Cresceu o número de espectadores do esporte no Brasil. De 5 a 20% das mulheres podem desenvolver endometriose. E ainda, pelo menos 20 partidas do Brasileirão 2022 e dos estaduais de 2023 estão sendo investigadas por manipulação. O Rádio Jornal Esquina está no ar. Você está ouvindo o Rádio Jornal Esquina. Vamos ver como está o trânsito na capital agora. Estamos ao vivo com Daniele Silva. Bom dia, Daniele. Conta pra gente onde você está. Bom dia, Felipe, Beatriz e todos os ouvintes do Rádio Jornal Esquina. Eu estou aqui na W3 Norte e o trânsito desta quarta-feira está pesado, mas com pouco da frente. Quem vem do entorno, sentido estrutural para Brasília, o trânsito segue intenso, mas indo bem. A via estrutural segue aberta. Pela EPNB, sentido Riacho Fundo 1, engarrafamento até a entrada do núcleo Bandeirante. Depois segue fluxo normalmente. Já sentido Lago Sul, o trânsito segue pesado, com engarrafamento pelo Zoológico até o Eixo Sul. Motoristas que passam pela Épia, na altura do Cruzeiro Velho, ocorreram um leve acidente, deixando o trânsito congestionado até o Ceasa. Sentido a PTG, vindo de Taguatinga e Ceilândia, vai pegar o mesmo engarrafamento. No Eixo Monumental, o trânsito segue pesado a partir do Clube do Choro até a entrada da W3, por causa do carnaval fora de época. O trecho da via S1 segue parcialmente interditado até domingo, dia 25 de junho. Felipe, é com você. Obrigado, Daniele, pelas informações. O TJDFT declarou inconstitucional a lei que permite o uso de áreas públicas por quiosques. A reportagem é de João Pedro Nunes. O governador Ibanez Rocha já havia vetado a lei, com o argumento de que ela violava o princípio da impessoalidade. A norma permitiria que o Poder Executivo concedesse autorizações de uso sem licitação, beneficiando os infratores que ocupam áreas públicas ilegalmente. O arquiteto Daniel Mangabeira, ex-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, considera a recente proliferação de quiosques irregulares como resultado de uma falência urbana. Esses espaços pensados para funcionarem com comércio ou prestador de serviço, eles não estão atendendo bem o cidadão, né? Não estão atendendo aqueles a quem eles deveriam suprir, né? Além de tudo isso, há diversas razões para isso ocorrer, mas no caso de Brasília, a gente precisa atentar que é uma cidade com uma escala urbana tombada. Eu acho que isso é um fator que deveria chamar mais a atenção dos governantes, né? As construções irregulares, o que a gente chama de puxadinho, né, que explode na asa sul, é um exemplo desse abandono do espaço público pelo poder público. O arquiteto ressalta que esse tipo de ocupação irregular beneficia apenas quem utiliza de um espaço público em benefício próprio. A fiscalização dessas áreas ocupadas de maneira irregular é responsabilidade do DF Legal, que, em nota, diz já ter sancionado e até mesmo interditado alguns desses estabelecimentos. João Pedro Nunes, para o Rádio Jornal Esquina. Vamos falar agora de economia. Maiara Mendes nos atualiza sobre os principais indicadores.
O mercado voltou a avaliar positivamente os indicadores econômicos do país, segundo o Boletim Focus do Banco Central. A inflação prevista para este ano caiu de 5,42% para 5,12%, e a projeção para o PIB aumentou de 1,84% para 2,14%. E ainda apostam na redução da Selic, já que o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reúne nesta quarta-feira para decidir o futuro da taxa básica de juros da economia brasileira. O Copom deve manter o aperto monetário com a Selic em 13,75% ao ano, mesmo com a queda recente da inflação. Embora a taxa básica tenha parado de subir em agosto do ano passado, está no nível mais alto desde o início de 2017, e os efeitos de um aperto monetário são sentidos na economia. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e serve de referência para as demais taxas da economia. Ela é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Taxas mais altas também dificultam a expansão da economia. A expectativa é que os diretores do Banco Central já deem os primeiros sinais de redução no comunicado que será divulgado junto com a Selic. O próximo encontro está marcado para o início de agosto, e a decisão de hoje será anunciada no início da noite, após o fechamento dos mercados. De Brasília, Maiara Mendes para o Rádio Jornal Esquina. O El Niño é um fenômeno natural que impacta a atmosfera e o oceano. Este ano, o início do ciclo do fenômeno já é preocupante. Confira a reportagem da Juliana Weitzel. As ações humanas intensificaram os efeitos do El Niño, o que pode trazer consequências hídricas e alimentares. Com a transição de temperatura no Oceano Pacífico da fase neutra para quente, as costas do Peru e do Equador já apresentam um aumento de 2,7 graus Celsius e este aquecimento está avançando para o continente. A cientista climática Frances Lacerda aponta que em 2 meses, a mudança geral na atmosfera vai alcançar a Amazônia e o Nordeste do Brasil. O problema atual do El Niño é a grande concentração de energia nos oceanos por causa da quantidade de CO2 dissolvido na água, né, que tem retido esse calor. Então, o El Niño, que já é um episódio quente, já era desde então, né, desde sempre, vamos dizer assim, uma anomalia natural no Oceano Pacífico, que tinha ciclos. Tinha os ciclos que a gente já conhecia, né? Os meteorologistas conhecem muito isso aí. Não há nenhum problema, e tem estudos suficientes hoje para a gente entender assim, todo esse processo. Agora, o que está acontecendo? Então, por causa dessa quantidade de CO2 dissolvido, que desemboca na acidificação dos oceanos, aí tem os embranquecimentos dos corais e toda aquela parafernália de impactos dentro dos oceanos, derretimento das geleiras e tudo mais. Por causa disso, né, por causa dessa quantidade de energia absorvida pelos oceanos, qual é a tendência? É esses fenômenos naturais se tornarem mais intensos e mais frequentes. A cientista diz que esse fenômeno vai trazer estragos em diferentes setores socioeconômicos. A seca pode durar 3 anos ou mais. O problema é que as águas, uma vez aquecidas, não esfriam facilmente. E esse calor liberado na atmosfera impacta na pesca, na produção de alimentos, no desabastecimento das bacias e em crise elétrica. Juliana Weitzel para o Rádio Jornal Esquina. Os estados com as maiores taxas de desmatamento acumulado da floresta amazônica são Pará, Mato Grosso e Rondônia. Os dados são da plataforma de monitoramento ambiental Terra Brasilis, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. Otávio Mota traz uma reflexão sobre o desmatamento na Amazônia, no nosso quadro de meio ambiente. Segundo o IBGE, a Amazônia Legal corresponde a 58,93% de todo o território brasileiro. Ela abrange 772 municípios de 9 estados diferentes e tem o objetivo de desenvolver a região de maneira includente e sustentável. Berço da maior bacia hidrográfica do mundo e da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia concentra em seu solo minerais como ferro, prata e ouro. Na superfície é rica pela biodiversidade e ecossistema. A floresta é constantemente monitorada pelo INPE e outras agências ambientais, porque atrai o comércio ilegal desses recursos naturais e corre o risco de desaparecer com a exploração descontrolada.
A ameaça não é apenas para a fauna e flora, abrange a cultura dos povos indígenas que vivem nas terras demarcadas da floresta. A bióloga pela Universidade de Brasília e escritora do livro Amazônia e Eu com Isso, Nurit Ben-Sussan, faz um alerta que eu reproduzo aqui. Abre aspas. Vamos precisar de coragem para olhar nossos filhos e netos nos olhos e explicar como deixamos isso acontecer. Como trocamos uma enorme floresta com suas milhares de espécies de flora e fauna por pastos de monocultura e soja. E como, diz Nurit, mesmo depois disso, continuamos a respirar. Bom, talvez com essa última questão não precisemos nos preocupar. Fecha aspas. Otávio Mota, para o Rádio Jornal Esquina. E agora, a previsão do tempo com Valentina Lisboa. Previsão do tempo. Brasília terá um dia claro com poucas nuvens e ventos fracos. A temperatura máxima é de 26 graus e mínima de 13 graus. Já a umidade máxima será de 90% e a mínima de 30%. O recomendado pelos especialistas é se hidratar bastante por causa do tempo seco. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Valentina Lisboa para o Rádio Jornal Esquina. A bronquiolite afeta principalmente crianças menores de 2 anos e é comum no outono e no inverno. Em 2023 já são 971 casos de infecções graves, mais que o dobro no mesmo período de 2022. Os dados são da Secretaria de Saúde do DF. A reportagem é de Alexia Lemos. Causada por vírus, os sintomas mais comuns da bronquiolite são obstrução nasal, coriza, espirros e tosse, mas pode evoluir para cansaço e dificuldade de respirar. Na maioria dos casos, é possível tratar a enfermidade em casa com remédios indicados pelo médico e hidratação. O pediatra do Hospital Regional de Taguatinga, Fabrício Madureira, explica o porquê do aumento de casos. Pode ser que teve essa repercussão toda porque mais ou menos 2, 3 anos atrás, no início da pandemia do Covid, né? Praticamente aí, como todo mundo ficou em casa, né, se guardando, então a gente não teve tanta circulação do vírus sensicial respiratório, que é o grande vilão aí da bronquiolite. E aí, como esse ano, né, tudo já voltou ao normal, as escolas voltaram, né, a funcionar plenamente, as pessoas não têm mais ficado tão restritas em casa, então o vírus voltou a circular novamente e aí aumentou esse número tão grande. Para atender ao aumento de casos, a Secretaria de Saúde do DF afirmou em nota que houve ampliação no número de leitos. Atualmente, são 94 leitos de UTI pediátrica e 466 leitos de enfermaria pediátrica disponíveis na rede pública e conveniada. Além disso, a Secretaria implementou um plano de contingência para desafogar o fluxo nas emergências, com a transferência de pacientes de média e baixa complexidade de hospitais para UBSs. Alexia Lemos, para o Rádio Jornal Esquina. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, de 5 a 20% das mulheres podem desenvolver endometriose. A reportagem é de Júlia Neves. A endometriose é uma doença inflamatória de característica crônica que ocorre quando o endométrio escapa para fora do útero. Essas células se alojam em outros locais, como ovários, trompas, intestinos e, em casos mais graves, o pulmão. A doença atinge mulheres em período reprodutivo de 15 a 45 anos. A ginecologista Pauline Lima comenta que o diagnóstico da endometriose pode ser desafiador. Onde está o desafio? Na diversidade dos sintomas. Você tem mulheres que têm dores muito intensas, incapacitantes, desde o início da doença, enquanto existem outras mulheres que têm sintomas mais brandos. E a endometriose, ela tem a capacidade de afetar diferentes órgãos. A mulher que tem a doença costuma sentir fortes dores durante a menstruação, que podem piorar com o tempo. Além de ser uma das principais responsáveis pela infertilidade feminina, a endometriose pode causar dor urinar e durante relações sexuais. A médica fala como os hábitos diários impactam no tratamento. Também é muito importante saber que o tratamento precisa ser crônico. Então, a gente precisa acompanhar com medicação, com uma dieta específica, com uma atividade física, num esforço diário mesmo para que a gente consiga ter qualidade de vida e viver todo o nosso potencial. Segundo a especialista, por causar muita dor, a doença tem um impacto muito grande na qualidade de vida e no quanto a mulher se sente disposta e capaz a sair para trabalhar e se divertir. Júlia Neves para o Rádio Jornal Esquina. Vocês sabiam que a culinária é um dos elementos na medicina tradicional chinesa? A Lorena Rodrigues e a Maria Eduarda Bacelar trazem mais detalhes.
A medicina chinesa atribui um grande poder terapêutico à comida. A dietoterapia, como ficou conhecida, considera que cada alimento tem a própria natureza energética e também propõe um direcionamento nutricional para o controle e até a cura de doenças. A especialista em nutrição integrativa e comportamental, Andréa Maciel, explica que, na dietoterapia chinesa, cada alimento ocupa um papel importante para o funcionamento do organismo. As refeições, compostas por alimentos medicinais chineses, seguem receitas tradicionais e técnicas elaboradas para manter a saúde, prevenir ao máximo as doenças ou até minimizá-las. Todos os alimentos naturais estão classificados dentro dos 5 sabores, que são ácido, amargo, doce, picante e salgado. Esses sabores estão relacionados aos nossos 5 órgãos internos, que são fígado, coração, baço, pâncreas, os pulmões e os rins. E dessa maneira, a partir dessa interação, a gente tem aí também um benefício envolvendo, não só a saúde física, a fisiologia dos órgãos internos, mas também o bem-estar emocional. Para que a dietoterapia faça efeito, é necessário o cultivo contínuo de bons hábitos alimentares, de acordo com a especialista. É importante que haja organização para as refeições, que as pessoas possam comprar alimentos saudáveis, um pouco mais frescos, o mais frescos possíveis, que elas tenham tempo desse preparo, que elas saibam conservar os alimentos, Quando a gente fala de dietoterapia chinesa, não diz respeito a alimentos chineses, então a pessoa não precisa comprar no mercado oriental, não. Ela vai comprar na feira, ela vai comprar no mercado, onde estiver ao seu alcance. O importante é que a maior parte da alimentação seja de alimentos de fato naturais. A dietoterapia chinesa deve ser orientada por profissionais com formação em nutrição, como uma prática integrativa que une conhecimentos tradicionais orientais e a saúde. Com a colaboração de Maria Eduarda Bacelar, Lorena Rodrigues para o Rádio Jornal Esquina. O repórter Gabriel Fontoura explica agora o que é a doença celíaca. A doença celíaca é caracterizada pela intolerância permanente de alimentos que contêm glúten no sistema digestivo humano, causado por uma proteína presente no trigo, no centeio, no malte e na aveia. Ao entrar em contato com a proteína, o sistema imunológico agride a mucosa no intestino delgado, reduzindo a superfície que faz contato com os alimentos. A estudante de publicidade e propaganda Giovana Mendes conta como teve que mudar completamente a alimentação após descobrir que possui a doença celíaca. Não há dificuldade em achar alimentação para celíaco, a gente consegue se virar bem. Porém, o problema é encontrar substitutos à altura de alimentos com trigo, que seriam comidos na dieta de um não celíaco, e que esses alimentos sejam acessíveis, ou seja, um pão para um celíaco com a farinha especial é muito mais caro que o normal. A pizza é muito mais cara que o normal, um bolo é muito mais caro que o normal. Então esse é o grande problema de encontrar substitutos que a gente comia antes de descobrir. Ao ingerir alimentos não inclusos na dieta de uma pessoa celíaca, inúmeras reações podem acontecer a depender do nível da doença que a pessoa possui. A nutricionista Beatriz Diniz explica que não existe remédio para a doença. Não tem medicação, para quem é celíaco. Então, se eles tiverem que comer alguma coisa, geralmente eles terão consequências, diferente da lactose, que as pessoas podem utilizar lactase. Então, para quem é celíaco, não tem esse método aí, não. Entre as alterações estão manchas na pele, intestino preso ou solto, gases, inchaço abdominal, dores de cabeça, enjoo, náuseas, má digestão e dores nas articulações. Gabriel Fontoura para o Rádio Jornal Esquina. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia lançou o projeto #BombaToFora. A ideia é conscientizar a população nas redes sociais sobre o uso indiscriminado de anabolizantes e similares. A reportagem é de Giovana dos Santos. A popularização do uso de anabolizantes para melhorar a aparência e o condicionamento físico é considerada um problema de saúde pública por endocrinologistas de todo o Brasil. Dentre os efeitos colaterais do hormônio testosterona para o corpo da mulher estão a acne, queda de cabelo, risco cardiovascular e aumento do colesterol. A endocrinologista Daniela Gebrim fala sobre a testosterona em gel e o problema da transferência do hormônio ao tocar a superfície da pele com o produto. Com o contato físico, casais podem passar testosterona aos parceiros e para as crianças. Isso pode levar a algumas consequências na criança, Redução da velocidade de crescimento, aparecimento de puberdade antes da hora. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se o homem está usando, vai passar para a companheira, por exemplo, abraçou, transferiu, vai dar pelo na mulher, vai dar acne na mulher, como se a mulher estivesse usando testosterona.
A médica explica ainda que a única indicação de uso do hormônio masculino para a mulher é em casos de transtorno do desejo sexual hipoativo, uma disfunção caracterizada pela falta ou diminuição do interesse sexual. Daniela Gebrim enfatiza que a testosterona não deve ser prescrita para fins estéticos. Para que a mulher possa alcançar os resultados desejados no corpo sem o uso indevido de anabolizantes e da testosterona, a orientação é manter uma alimentação saudável e fazer atividades físicas regulares. Giovana dos Santos para o Rádio Jornal Esquina. Para oferecer uma experiência menos dolorosa, alguns tatuadores estão adotando o uso de analgésicos. Mas é importante ficar atento aos riscos dessa prática. Reportagem de Tainá Mendonça. Segundo o Sebrae, a procura por estúdios de tatuagem sobe 25% ao ano. Para amenizar a dor durante o procedimento, muitas pessoas procuram por anestesia para amenizar o incômodo. A enfermeira Caroline Garcia alerta que é importante se atentar aos riscos potenciais ao utilizar anestésicos durante sessões de tatuagem. Então, a primeira coisa é que anestesia, produtos anestésicos, devem ser indicados e aplicados somente por profissionais da medicina, por médicos. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que géis e pomadas anestésicas, geralmente a lidocaína e a xilocaína, elas são absorvidas pela pele, E aí a gente tem esse efeito anestésico. Quando há uma lesão que a agulha da tatuagem faz, acaba que esse anestésico ele pode ser absorvido de forma mais rápida. Então pode ser que afete o sistema nervoso, a concentração, fica mais alta nos vasos sanguíneos e também no sistema nervoso do paciente. A tatuadora Ana Franks não faz uso de anestésicos e ela também faz sugestões para amenizar a dor. A tatuagem é uma ferida. Ela é uma seção de vários agulhamentos ali na pele, tá machucando, o que acaba deixando a pele exposta. Pode entrar qualquer infecção, pode entrar qualquer coisa ali na hora e pode ir direto para a corrente sanguínea, Por isso eu não uso. Normalmente, quando o cliente está sentindo muita dor, a gente pede para fazer uma segunda sessão ou outro dia, a gente espera algum mês, ali o tempo da cicatrização certinha, para depois continuar a tatuagem. Ana fala também que é importante que os tatuadores sigam as práticas adequadas de esterilização, evitem o uso de anestésicos e estejam cientes dos antecedentes médicos e alergias dos clientes. Os clientes também devem informar o tatuador sobre qualquer condição médica existente, alergias ou medicamentos que estejam usando antes do procedimento. Tainá Mendonça para o Rádio Jornal Esquina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose mata cerca de 2 milhões de pessoas por ano. Entre as principais vítimas da doença estão as pessoas privadas de liberdade. Bernardo Caporali tem as informações. A tuberculose é transmitida pela tosse e o risco de se contrair a doença estando preso é 34 vezes maior que na população livre. De 1.656 presidiários do DF testados, 778 tinham tuberculose, segundo dados de uma pesquisa feita em 2014 pelo Conselho de Saúde. O pneumologista Nilson Amaral explica o que leva esse grupo a estar mais exposto à tuberculose. A condição de presidiário apresenta duas condições sociais, que são confinamento e aglomeração. Essa condição predispõe muito à transmissão por via inalatória, como já foi explicado. Esse é um ponto. Mas outras condições pessoais também favorecem a ocorrência da tuberculose. Quais são? A depressão, a condição nutricional precária e, muitas vezes, o alcoolismo. O confinamento e a aglomeração são condições sociais que predispõem à transmissão por vias inalatórias. E o alcoolismo, a depressão e a alimentação precária são condições pessoais que também favorecem a ocorrência da tuberculose nessa população. A tuberculose deve ser detectada e tratada precocemente. A dificuldade em reconhecer os sintomas e a falta de acesso a qualquer tipo de tratamento são fatores negativos apontados pelo projeto Prisões Livres de Tuberculose. As condições dos prisioneiros precisam melhorar. O tratamento e o conhecimento a respeito da doença são necessários e devem ser difundidos pelas prisões. Bernardo Caporali, para o Rádio Jornal Esquina.
No próximo bloco, mais sobre educação e cultura. A gente volta já. Você está ouvindo o Rádio Jornal Esquina. 84% das pessoas no mundo utilizam inteligência artificial diariamente, segundo a IBM. Mas o surgimento do ChatGPT acabou gerando controvérsias sobre sua capacidade e efeitos. A reportagem é da Bianca Luca. O ChatGPT é um algoritmo baseado em inteligência artificial, criado por um laboratório nos Estados Unidos chamado OpenAI. Ele realiza várias tarefas, desde escrever artigos, notícias e redações, até criar códigos inteiros de programação ou ajudar a encontrar erros e bugs em códigos. Ele ainda traça estratégias de vendas, compõe música e produz testes acadêmicos. O coordenador do curso de Ciências de Dados do CEUB, William Roberto Malvesi, diz que não é possível recusar o uso da inteligência artificial, diante das possibilidades de produtividade que as novas tecnologias trazem. Então eu lembro, para você ter uma ideia, quando eu era pequeno, eu entrei na faculdade e ganhei uma calculadora do meu tio, faculdade de engenharia, estudei na USP. Aí a calculadora eu não podia usar. O professor jamais deixava a gente usar aquilo. Hoje, como é que você vai impedir um aluno de usar uma calculadora? Quando o Google chegou, falavam que meu Deus do céu, acabou a universidade. O Google, nos anos 2000. Isso aconteceu? Não. Então, as pessoas têm medo do que elas não conhecem. O especialista diz que é comum esse receio, mas que é preciso se adaptar, evitando os extremos. Malvesi explica que também existem riscos. No dia 16 de março, foi revelado que o GPT mentiu para realizar uma tarefa de CAPTCHA, um tipo de teste cognitivo com imagens que vários sites usam para diferenciar humanos e robôs. O chat pagou alguém para marcar os itens, alegando ser uma pessoa com deficiência visual. Ela tem pontos negativos que precisam ser observados, como esse que você falou, tá? E coisas piores. Isso é muito leve. A capacidade dela de fazer coisas ruins é grande. Ela mente, tá? Por que ela faz isso? Porque, na realidade, as pessoas não entenderam o funcionamento de uma IA generativa. Quando você começa a entender o que ela faz, você entende esse tipo de comportamento. Ela não tem uma consciência, primeiro ponto. Em seu relatório, a OpenAI afirma ter interesse em avaliar os comportamentos de riscos que a IA pode apresentar. Bianca Luca para o Rádio Jornal Esquina. O ChatGPT já é utilizado por estudantes também, mas será que ele pode afetar o ensino? A repórter Maria Tereza Castro fala mais sobre o assunto. De acordo com o levantamento da plataforma SEMrush, o Brasil é o 5º país que mais acessa a inteligência artificial. Nas escolas, o uso do ChatGPT já é motivo de preocupação entre professores, porque os estudantes utilizam a ferramenta para fazer trabalhos. E detectar o plágio do conteúdo de inteligência artificial é mais difícil. A coordenadora pedagógica Alexandra Romero aponta os prejuízos dessa prática para os jovens. Outra coisa que eu acho que pode limitar é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que são as soft skills, que são habilidades comportamentais, que isso pode atrapalhar o desenvolvimento delas, né? Como a comunicação oral, o trabalho em equipe, o gerenciamento de conflitos, que isso, num trabalho em grupo, é de grande valia. E trazendo isso numa pesquisa simples e notória, ela não vai acontecer. Por outro lado, a pesquisadora e psicopedagoga Mária Rúbia Oliveira acredita que o ChatGPT também pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. O ChatGPT, ele vem para revolucionar, ele vem para apoiar, para facilitar a construção do conhecimento e a aplicabilidade desse conhecimento de forma mais consistente, mais rica e mais tecnológica, por que não? A minha sugestão é que a gente supere esse negacionismo e entenda que o mundo passa por transformações e que a gente também precisa evoluir nos nossos processos, na nossa forma de fazer as coisas. A psicopedagoga recomenda que professores e alunos entendam que o ChatGPT é uma ferramenta aliada. De acordo com a especialista, o uso da inteligência artificial pode ajudar a buscar soluções para os desafios no ensino. Maria Tereza Castro para o Rádio Jornal Esquina. Meio do ano chegando e muitos estudantes vão prestar vestibular, mas a pressão sobre esses jovens pode mais atrapalhar do que ajudar. Ouça agora com Isabela Domânico. A estudante Isabel Martinello terminou o ensino médio no ano de 2020.
em uma escola particular de Brasília e ela fez 5 vestibulares. Isabel acredita que as escolas que querem colocar os alunos em uma universidade de renome acabam criando um ambiente desagradável para os estudantes. Acho que era um ambiente de competição, mas a competição acontecia por parte da escola, não por parte dos alunos. Eu acho que a escola tinha isso de botar a gente em um ranking, de dizer quem seria melhor. Então acabava que trazia essa parte para nós alunos também, mas eu acho que a escola era a principal fonte para isso acontecer. Mas toda essa pressão e ansiedade em cima dos adolescentes pode prejudicar o rendimento desses alunos na prova, como explica a professora de redação de ensino médio, Zélia Mesquita. A síndrome do pensamento acelerado são fatores prejudiciais na hora da preparação para o vestibular e na hora da própria elaboração, né, de simulados, questões, na hora das respostas. Então, tudo isso aí é um conjunto, é uma conjuntura que pode trazer aspectos negativos, aspectos tóxicos na hora da própria prova, na hora da elaboração da própria prova, na hora da elaboração da redação, na hora das respostas em si. A escola em que a professora Zélia trabalha oferece um orientador educacional e também um psicólogo para apoiar os estudantes nesse período. Isabela Domânico para o Rádio Jornal Esquina. Preparados para mergulhar no mundo do cinema? Confira agora as estreias mais aguardadas com Ana Carolina Miranda e Maria Paula Meira. Olá, eu sou Ana Carolina Miranda. E eu sou Maria Paula Meira. Estão preparados para as emoções do cinema? Aqui estão algumas estreias imperdíveis. Em alta velocidade, The Flash chegou aos cinemas em 15 de junho. Nessa aventura, o super-herói afeta a lógica do multiverso ao tentar mudar o destino de sua mãe. Vale lembrar que Ezra Miller, protagonista do filme, vem enfrentando algumas polêmicas desde o ano passado, acusado de agressão, aliciamento de menores, entre outros crimes. Também no dia 15 de junho, estreou o mais novo filme da Pixar. Elementos traz um mundo de harmonia entre a natureza. Uma jovem mulher do elemento fogo e um rapaz tranquilo do elemento água se encontram de maneira inesperada, prometendo uma experiência única dentro do cinema. Então você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? E atenção! Na próxima semana, no dia 29 de junho, preparem-se para se despedir de um clássico do cinema. 42 anos após sua primeira aventura, Indiana Jones e a Relíquia do Destino marca a última jornada do famoso arqueólogo. Já no dia 20 de julho, segure-se nas poltronas para uma das estreias mais aguardadas do cinema. Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, mostra a história da boneca que é banida do mundo mágico para o mundo real. Essas são as principais estreias do momento. Até a próxima! Este final de semana promete muita diversão aqui na capital. Júlia Marques e Maria Luísa Castro trazem a nossa agenda. Agenda Cultural. Dando continuidade ao mês junino, as festas seguem na capital. A Casa do Cerrado conta com Denis e Paulo e quadrilha num só piscar neste sábado. A festa começa a partir das 7 da noite, com comidas típicas, espaço para as crianças e muita diversão. A Casa do Cerrado fica na 910 Norte e os ingressos custam R$10 e serão vendidos no local. E no Guará também tem festa. A 6ª edição do São João do Guará começa nesta quinta-feira e vai até este domingo, na EQ 19h34, a partir das 5 horas da tarde. A edição deste ano promete ser incrível, com muita quadrilha, parque de diversão e comidas típicas. Também vamos falar das festas julinas. Para se despedir da temporada mais saborosa do ano, dia 1º de julho tem a festa do Sesc na 913 Sul, com ingressos à venda a partir de R$10. No mesmo dia, também tem a festa de São João na Parrilha, a partir das 6 da tarde na 302 Sul e com entrada de graça. Não poderíamos esquecer do Festival Na Praia, que começa uma nova temporada de shows e eventos no dia 30 deste mês. À beira-lago, com estrutura esportiva, infantil, gastronômica e cultural, o evento promete muitos momentos inesquecíveis. Alguns artistas confirmados são Alok, Ana Castela, Caetano Veloso, Wesley Safadão, entre outros, para todos os gostos musicais. E neste sábado, o Externa Clube promove a Matinê, uma festa para jovens adultos amigos do fim. A festa começa às 3 da tarde e termina às 10 da noite, com banquinhos disponíveis para sentar, comidas e drinks. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla a partir de R$40.
Essa foi uma seleção de eventos culturais que estão acontecendo em Brasília, mas é bom conferir os horários e informações sobre os ingressos com os organizadores dos eventos. Eu sou a Júlia Marques. E eu, a Maria Luísa Castro, para o Rádio Jornal Esquina. No último bloco, você confere as novidades no mundo do esporte. A gente volta já. Você está ouvindo o Rádio Jornal Esquina. Pelo menos 20 partidas do Brasileirão 2022 e dos estaduais de 2023 estão sendo investigados por manipulação. A reportagem é do Antônio Pimenta. O Ministério Público do Goiás fez a denúncia e pede a condenação dos envolvidos e o ressarcimento de R$2 milhões aos cofres públicos. O especialista em direito do consumidor, Guto Gutierrez, acredita que o saldo das denúncias é positivo. Eu acho ótimo que aconteça a investigação dos casos das apostas, porque isso determina que vai ter mais lisura no processo. Acredito que quanto mais for investigado e mais for a fundo a operação penalidade máxima, mais difícil vai ser com que haja manipulação de jogos no futuro. E acredito que também sirva como um recado aos atletas para que reflitam sobre aceitar ou não esse tipo de acordo espúrio. A operação Penalidade Máxima iniciou-se em 2022 e está com mais de 120 profissionais envolvidos na polêmica. O apostador Alain Bonilha se sentiu desestimulado a continuar acompanhando os jogos. Achei uma pena, porque a manipulação de resultados com grandes escândalos e essas coisas acontecendo, acho um pouco me chateou e me afastou um pouco de olhar futebol. O que trouxe me de volta a olhar outros jogos e acompanhar outras partidas, porque eu estava realmente apostando, me desestimulou no fim das contas com essa combinação de resultado, né? E eu torço para que operações agora do Ministério da Justiça ajudem a diminuir a manipulação dos jogos. As punições aos envolvidos estão indo de alguns jogos de suspensão, em casos mais leves, até o banimento do futebol. De Brasília, Antônio Pimenta, para o Rádio Jornal Esquina. Vamos chamar agora os repórteres Antônio Pimenta e Gabriel Romeiro para falarem sobre a próxima fase da Copa do Brasil no nosso quadro esportivo. Olá a todos os fãs de esporte, sua atenção por favor. O assunto agora são as quartas de final da Copa Betano do Brasil. Olha, Antônio, a próxima fase do torneio vai trazer confrontos bem interessantes, hein? E as equipes vão entrar em campo com a faca entre os dentes em busca da classificação. Pois é, Gabriel. O atual campeão, o Flamengo, vai enfrentar o Atlético Paranaense pelo 5º ano consecutivo na competição. Cada um levou a melhor em 2 oportunidades. Também teremos o Clássico Paulista, entre Palmeiras e São Paulo, o famoso Choque Rei. Na última edição, esses 2 times se enfrentaram nas oitavas de final, e o tricolor paulista levou a melhor na decisão por pênaltis. Legal demais! E o Corinthians, que foi finalista no ano passado, vai enfrentar o América Mineiro, equipe que surpreendeu a todos quando chegou às semifinais do ano de 2020. Esse confronto será bem interessante, porque a equipe paulista com certeza vai usar todas as suas forças para tentar uma nova chance de vencer a competição. Já a equipe mineira segue em busca da primeira conquista da Copa do Brasil. Vem mais um jogo quente por aí, hein, Gabriel? Fogo no parquinho! O Grêmio de Luis Soares vem embalado e vai enfrentar o Bahia, que acaba de se tornar SAF e vai fazer parte agora do Grupo City. O tricolor gaúcho é o 2º maior campeão da história da competição, com 5 títulos, e é o favorito para o confronto. Por hoje é só. Eu sou Antônio Pimenta. E eu sou Gabriel Romeiro, para o Rádio Jornal Esquina. E agora as notícias da seleção brasileira com Torgan Magalhães. Olá, ouvinte! A seleção brasileira fez 2 amistosos nesta data FIFA, período em que os campeonatos nacionais param para a realização de jogos oficiais das seleções. O primeiro jogo aconteceu no último sábado, dia 17, contra a seleção de Guiné. O evento, que ocorreu em Madrid, teve como slogan "Com racismo não tem jogo". Mas, antes da bola rolar, Felipe Silveira, assessor e amigo de Vinícius Júnior, foi vítima de racismo. Um segurança do estádio apontou uma banana e disse que aquela era a sua arma para ele. Mesmo assim, teve jogo. O Brasil bateu Guiné por 4-1, com gols de Joelinton, Rodrigo, Militão e Vinícius Júnior de pênalti. O tento da seleção africana foi marcado por Guirassy. Já o segundo amistoso ocorreu ontem, em Lisboa, contra Senegal. O Brasil foi derrotado pelo placar de 4-2. Os gols da seleção foram marcados por Paquetá e Marquinhos. Senegal marcou com Diallo, Marquinhos contra e 2 de Sadio Mané.
Agora, os torcedores ficam à espera da escolha definitiva para o novo técnico da Amarelinha, Carlo Ancelotti, do Real Madrid. É o nome preferido da CBF. Fontes afirmam que a contratação já está selada e vai acontecer um período de transição até o fim do contrato do italiano com o clube espanhol. Com a colaboração de Pedro dos Reis, Torgan Magalhães para o Rádio Jornal Esquina. A cada dia que passa, se torna mais comum vermos torcedores de clubes europeus nas ruas do Brasil. A reportagem é de Marcelo Hendricks. Uma pesquisa realizada em 2016 pelo Ibope Repucon apontou que 72% dos jovens brasileiros torcem para algum time estrangeiro. Torcedores que antes não tinham tanto acesso ao futebol europeu, hoje em dia são aficionados e por vezes preferem assistir a jogos de fora do país do que do Brasil. O analista esportivo Rafael Lima explica essa transformação. São vários os motivos, mas basicamente é porque os craques estão lá, né? Então, assim, você quer ver o futebol, você quer ver o espetáculo, você, com certeza, você assistindo um jogo de Champions League, você vai ver um espetáculo melhor do que assistindo um jogo normal do Campeonato Brasileiro. Por mais que até tenhamos jogos de qualidade aqui, mas lá ainda tá a nata do futebol, né? Não tem jeito. A venda de jovens jogadores para a Europa é mais um motivo que chama a atenção do público para o futebol europeu. Apesar de sempre terem acontecido, as transferências de atletas tão novos e que nem sequer jogam uma temporada completa dos campeonatos nacionais causam estranheza para os mais velhos. Nos últimos 3 anos, 21 jogadores sub-20 que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro foram vendidos para a Europa. Rafael Lima acredita que a venda de jogadores de destaque está ligada ao crescente interesse pelo futebol europeu. Eu acho que tem total relação na venda dos jogadores mais jovens para lá, porque quem tem o maior capital, que no caso são os clubes de lá, eles conseguem pegar os melhores jogadores jovens da África, da Argentina, do Brasil, enfim, e com isso acaba tornando a liga deles cada vez melhor. O analista ainda completa que atletas como Zico, que tiveram destaque no futebol europeu, não eram tão vistos quanto os jogadores brasileiros de hoje em dia. Marcelo Hendricks, para o Rádio Jornal Esquina. O futebol americano alcançou a marca de 35 milhões de fãs no Brasil. O repórter Rodrigo Fontão conta mais sobre a popularização do esporte. Há 10 anos, o número de fãs de esportes mais popular nos Estados Unidos era apenas de 3 milhões. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Sponsorlink em novembro de 2022. A análise leva em conta o perfil e comportamento dos fãs de esportes no país. Dos 110 milhões de internautas com 18 anos ou mais que participaram da pesquisa, 32% se declararam interessados pelo futebol americano. Com o aumento de brasileiros apaixonados pela bola oval, a NFL, principal liga de futebol americano no mundo, realizou neste ano o primeiro evento oficial no país. Em fevereiro, o NFL em Brasília reuniu cerca de 7 milhões de pessoas em um evento interativo na cidade de São Paulo. Além da transmissão do Super Bowl 57, quem foi ao evento teve a oportunidade de participar de diversas atividades que proporcionaram uma imersão no futebol americano. O treinador da seleção brasileira feminina, Rafael Negreiros, vem acompanhando esse processo de conquista do torcedor brasileiro. Ele avalia que isso é resultado da estratégia adotada pela NFL de dar um novo tratamento à divulgação da modalidade no Brasil. A NBA trata o produto deles aqui no Brasil muito bem. Então você tem jogo na Band, você tem jogo na ESPN, você tem jogo no YouTube, você tem acesso ao jogo da NBA. A NFL ainda não chegou aí, mas eu sinto que eles estão andando na direção de dar um passo a mais na NFL como produto fora dos Estados Unidos, né? Rafael Negreiros conta que outro marco importante na expansão do esporte em território nacional é a transmissão dos jogos em TV aberta. Após uma experiência de sucesso ao transmitir o Super Bowl em 2022, a Rede TV não perdeu tempo e adquiriu o direito de transmissão pelos próximos 5 anos. O acordo garante a exibição de um jogo por rodada, um programa com os melhores momentos das principais partidas, um quadro com o intuito de explicar as regras e, claro, a exibição das próximas edições do Super Bowl. Rodrigo Fontão, para o Rádio Jornal Esquina. O Rádio Jornal Esquina fica por aqui. Você ouviu o Rádio Jornal Esquina. A produção é de Maria Tereza Castro, edição de Maria Eduarda Cardoso, trabalhos técnicos Eziel Costa e apresentação Beatriz Bonfim e Felipe Fonseca. Agradecemos pela sua audiência e até mais.